Bom dia, a paz do Senhor, glórias a Deus, irmãos, por estarmos aqui para ministrar mais uma vez a palavra de Deus. O tema de hoje é: você tem uma missão. Todos nós, a gente já sabe que foi vocacionado para algo e a gente precisa cumprir realmente aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Não há ninguém aqui hoje conectado comigo, eu tenho certeza disso, falo com clareza e discernimento de espírito, que pode dizer: pastor, eu não tenho dom nenhum, não fui chamado para nada. Você precisa exercer o seu chamado, sabe? Você precisa fazer e utilizar as ferramentas que Deus já lhe deu. Olha que interessante. Deus já preparou tudo, meu irmão. Deus, ele é um ser inteligente, melhor, o mais inteligente do universo. Então, assim, para administrar a logística do universo não é fácil. Você concorda que é difícil a gente coordenar a logística, né, da nossa vida, do nosso dia? Imagina do universo. Imagina todas as pessoas, todos os irmãos que oram ao mesmo tempo, passando confusão, errando, pecando, e Deus tem um plano A, plano B, plano C, plano D, e o alfabeto inteiro para trazer mudança. Então, assim, eu quero dizer para vocês que Deus, ele nos vocacionou e que a gente precisa cumprir o nosso chamado. A gente precisa realmente ser grato a tudo que o Senhor tem feito e não desanimar. Então, assim, Deus não deseja apenas que você seja um ouvinte da palavra de Deus, que você vá para a igreja ou você acompanhe apenas os devocionais aqui, mas que você seja um praticante. Então, assim, o desafio de hoje para você é praticar, irmão, orar, né? Pelas pessoas que talvez te machucaram um dia, pessoas que são contra vocês, que principalmente a palavra manda orar, nossos inimigos, sabe? As pessoas que estão longe, as pessoas que nos ofendem. Eu quero dizer para vocês que quando uma pessoa ofende você, ofende a mim, eu quero dizer que vocês precisam ter entendimento que a pessoa não é saudável. A pessoa foi machucada. Só uma pessoa machucada machuca. Porque pessoas curadas curam, feridas ferem. Você precisa entender essa verdade do reino. Então, você tem uma missão. E às vezes a sua missão não é pregar em cima de um altar. Às vezes é ganhar teu pai, a tua mãe, o teu irmão, o teu vizinho. Às vezes o ambiente onde você está, você se pergunta: Deus, por que eu estou aqui? Por que eu estou passando por isso? Eu não fiz nada, mas Deus, ele te vocacionou com uma missão. Missão não é só quem é missionário, cultural ou urbano, no caso, vai para fora do país ou vai num outro estado, mas tem uma missão dentro da sua igreja, uma missão dentro da sua empresa, uma missão na escola, na faculdade, no serviço, uma missão. Deus ama cada um de nós e ele deseja que a gente exerce. Olha só que interessante a palavra. João 17, 18. Assim como me enviastes ao mundo, eu os envio. Né? Então, Jesus foi enviado com uma missão. E qual é a missão? Pregar e anunciar o Evangelho a todas as criaturas. A pergunta que eu te faço é: para quantas pessoas você tem pregado o Evangelho? Pregação de Evangelho, eu quero falar para vocês que não é simplesmente feita por palavras, mas por atitudes. Sabe, teve um momento que muitas vezes eu não preguei com palavras, eu preguei através de atitudes. Por isso que eu falei que a obra social, né, ela fala muito daquilo que a gente é, o nosso caráter. Fala muito. Eu morei em São Paulo um período, 9 anos da minha vida, e depois disso aí, irmãos, eu trabalhando na área de logística com uma equipe, eu comecei a pregar para um rapazinho especial que hoje glorifico a Deus, assim, é motivo de muita alegria para mim, de bênção. Tô com saudade de visitar ele lá em São Paulo também. Deus vai conceder essa oportunidade, né? E foi 9 anos. Foi 9 anos pregando e teve um momento que eu não quis mais ouvir, mas a minha conduta, o meu posicionamento diante das coisas erradas ganhou o coração dele. Então, não te preocupes se
tá pregando pro teu marido, pra tua esposa, teus filhos, eles não estão te ouvindo. Ou alguém, e você sofre com isso. Primeira coisa que tu tem que se lembrar, irmãos, para que você não esmoreça na sua fé, não desanime, não abandone, não rejeite, né? Saia do caminho da missão que Deus te deu. Você faz o que faz porque faz para Cristo. Vou repetir. Você faz o que faz porque você faz para Cristo. Se você ajudou alguém, você alimentou, abriu as portas, deu um emprego e a pessoa não correspondeu à sua altura, aquilo que tu queria, ou te desonrou, se você está magoado, significa que o que você fez não foi para Cristo, foi para você. Por quê? Por que eu falo isso? Porque quando a gente faz algo para nós, irmãos, a gente quer uma recompensa. Não é verdade? Vamos ser sinceros como seres humanos. Quando você faz algo para Deus e a pessoa não vai ficar porque não foi para você. A ofensa foi para Deus. Então você tem que ficar feliz que, embora ela ouviu e obedeceu ou não, mudou a vida dela, né, com a palavra, você obedeceu a Deus. Você cumpriu aquilo que o Senhor, aquilo que o Espírito Santo estava ministrando no teu coração. Então, você precisa entender isso. Entendeu? Então, faça as coisas para o Senhor. E por quê? Porque eu posso falar por conta de quase 20 anos dentro do evangelho como cristão, exercendo meu, né, como evangélico, né? Que, cara, acho que 85% das pessoas, elas não vão, olha, elas vão te decepcionar. É muito raro você ver um irmão, uma irmã que ela mantém assim um amor de integridade. Eu falo isso porque eu já pastorei muitas igrejas, já cuidei de pastores, já ministrei para pastores, já participei de eventos, né, de conferências, né, seminários, e as pessoas são assim, sabe? Elas não se preocupam. Então, não fique com o teu coração nisso. Ah, pastor, mas é porque eu estava na igreja A e aí Deus mandou para a igreja B, os irmãos da A não querem mais falar comigo. Você tem que entender que existem níveis de maturidade. Eu falo aqui no canal, se você não viu, você tem que assistir os vídeos aqui para edificar a tua vida. Então, assim, níveis, nem todo mundo que está na igreja está no mesmo nível de fé. Tem bebê, tem adolescente, tem pai na fé. Infelizmente, nós vivemos no meio de bebês. A maioria desses aproximados 54 milhões de brasileiros são bebês na fé. Por isso você ouve tanto escândalo dentro do meio evangélico, escândalo com os pastores, escândalo. Por quê? Porque muitos deles vivem uma capa de espiritualidade, mas no fundo vive uma religiosidade, um legalismo, entendeu? Não é realmente aquilo que Deus deseja. Como eu falei, há muitos que fazem comércio da fé. Eu não estou falando só de pastor, estou falando de irmãos também. Irmãos que pregam o amor, mas odeiam o pai, a mãe, a esposa, o marido, o filho, a filha. E você sabe disso porque a palavra de Deus vai falar que em Deuteronômio, que o próprio Deus levou o povo para o deserto a fim de humilhar. Às vezes você pensa assim, não, pastor, mas é o diabo que está me humilhando. Não, às vezes é Deus que está te humilhando para quê? Por que, pastor, que Deus vai fazer isso? Para ver o que está dentro do teu coração. Se realmente você está inclinado a amar ou não. Entendem? Então, você tem uma missão. Deus, às vezes, ele permite a humilhação, permite a situação para ver se, diante daquilo, você realmente vai continuar. Como eu tenho falado para vocês, eu estou sem tempo. E é uma realidade hoje. Mas apesar da escassez de tempo que eu tenho, eu ainda vou botar o Senhor em primeiro. Entendem? Então Deus, ele olha para o coração, para as intenções. Então você precisa entender que você tem uma missão. Você precisa entender que você não foi salvo apenas para sentar num banco de uma igreja e ficar lá só ouvindo, participando dos cultos, dos eventos, né, da programação da igreja. Não. Você tem que ganhar alma, irmão.
Você precisa produzir. A palavra de Deus fala que quando o dono da seara voltar, ele vai querer ver o que ele fez. E a árvore, a Bíblia é muito clara, a árvore que não produz fruto, o que ele faz? Enfia o machado na raiz e corta e lança no fogo, nas trevas exteriores. A pergunta é, quando Jesus voltar, ele vai encontrar frutos nas tuas mãos? E eu volto a dizer, frutos, os talentos que a gente está conversando aqui, não é só pregar na igreja, cantar e fazer serviço na igreja. Você ajudar o teu irmão é fruto. Você encher a barriga de uma pessoa faminta é fruto. Você visitar alguém na cadeia é fruto. Você visitar alguém no hospital é fruto. E não estou falando só de família. Eu estou falando de pessoas que tu não conhece. Você tirar um pouco do teu tempo para ir alimentar as pessoas que estão na rua dormindo, os usuários de crack, mendigos e tudo mais, é fruto. Você ter um trabalho social, cuidar de criança é fruto. Você cuidar das crianças carentes da comunidade, crianças que passaram por um abuso, entendeu? É fruto. Você abrir a tua casa para o estrangeiro, para a pessoa necessitada é fruto. Você dar suporte financeiro é fruto. Você dar amor é fruto. É viver o evangelho. Nós precisamos viver o evangelho. Entendeu? Cristo espera isso de nós. Cristo espera isso de nós. E eu falo para vocês, quanto menos você esperar das pessoas, melhor. Por quê? Porque a realidade é outra, irmão. O que eu vou falar para vocês? Que vocês esperem tudo de Deus, pouco de vocês, porque até aquilo que vocês prometem, aquilo que nós prometemos para nós, a gente às vezes não cumpre. E não espere nada dos outros. Não espere recompensa de ninguém, irmão. Faça as coisas por amor. Faça as coisas porque Deus lhe salvou, Deus te deu uma oportunidade, Deus restaurou a sua vida, Deus curou você, Deus está fazendo. Você precisa se movimentar, irmão. Você precisa se movimentar, irmão. Hoje as pessoas falam, pastor, mas você tem um monte de talento, tem cura, tem libertação, tem palavra, tem revelação. Irmãos, eu comecei com pouco. Eu não sabia pregar. Um dia eu falei para o meu pastor, há muitos anos atrás, o meu pastor disse assim, André, eu falei, pastor, não sei evangelizar na rua. Ele assim, Jesus cura? Eu falei, cura. Jesus liberta? Jesus salva? Salva. É tudo que precisa falar. E eu comecei ali, sem dom nenhum, envergonhado, gaguejava. E hoje eu me tornei um pastor. Por conta da minha perseverança, de entender que eu tinha uma missão. Deus lhe salvou, meu irmão, minha irmã, porque você tem uma missão e você precisa exercer essa tua missão. Que hoje, ao sair da sua casa, no decorrer do teu dia, não sei qual é o momento do dia que você vai ouvir essa mensagem, que você entenda que Deus espera por você. E não pensa que você entrou aqui nesse canal, você está vendo esse vídeo por acaso, porque Deus está falando com você. Talvez você esteja parado, se acovardando, dizendo, eu estou cheio de feridas, cheio de traumas, mas Deus fala para você não olhar para os seus traumas, para as suas feridas, para as tuas condições, fala para você ir, para você marchar. Faça e use as ferramentas que Deus já deu na sua mão. O Telmo, eu vou repetir aqui da aba, ele dava sopão para crianças quando ele tinha uma igreja de 20 pessoas. Ele cozinhava para 300 crianças dando sopão. E me fez chorar um dia que eu estava no culto, porque uma daquelas crianças, depois que cresceu, porque isso já há muitos anos eles praticam, falou assim, pastor, o dia que a gente mais gostava de ir no culto da semana era o dia do culto, porque era o único dia que a gente enchia a nossa barriga e nós passava fome e miséria. Sabe, a gente tem que parar de reclamar de comida, parar de reclamar da casa, parar de reclamar do carro, parar de reclamar da roupa, parar de reclamar da vida, porque tem muita gente passando fome, dificuldade e necessidade e a gente pode compartilhar. Que a gente seja menos egoísta e ame mais as pessoas, que a gente tenha um coração mais grato, porque as nossas atitudes mudam, a criação geme e aguarda, eu e você, elas estão sofrendo, e um dia o Jesus, nosso Senhor, vai perguntar para mim e para você, o que você fez com a segunda oportunidade que eu te dei, com o dinheiro que eu te dei,
com os recursos que eu te dei? O que você fez com o tempo que eu te dei? Com os talentos, com os dons que eu te dei? Um dia, irmãos, nós vamos estar diante de face a face. Se hoje eu e você estamos aqui na presença de Deus porque alguém obedeceu o sim do Senhor, que eu e você possamos obedecer o sim do Senhor. Que essa palavra fique no seu coração. Se você gostou desse vídeo, me ajude a compartilhar, né? Curta ele, envie para o máximo de pessoas que você puder. Eu sou o pastor André, eu te abençoo hoje, em nome de Jesus. Fique com Deus, irmãos.